Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa TV Araxá Educa. E hoje vamos de nível 1. Eu sou a professora Dayana, de língua portuguesa. Vem comigo? A nossa aula de hoje é sobre classes de palavras. Nós faremos aí algumas revisões sobre as classes gramaticais. Vamos ver? Hoje falaremos de substantivo e de artigos. Só que antes, vamos retomar o conteúdo que nós vimos anteriormente. Nós vimos aí sobre coesão e coerência. O que é coesão e o que é coerência? Estão lembrados? A coesão vai trazer aí elementos que vão unir, ligar o texto em suas partes para que o texto tenha aí uma sequência legal. Vamos ver aqui? A coesão é o resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto. Ela colabora com a sua organização e ocorre por meio de palavras chamadas conectivos. Nesse slide mesmo nós temos aqui, ó, um conectivo. A palavra é ela que está falando da coesão. E a coerência? Para que um texto seja compreensível e faça sentido para quem está lendo, este precisa apresentar uma continuação lógica das ideias que são apresentadas ao longo da narrativa, o que chamamos de coerência, ou seja, ao longo do que estamos narrando, escrevendo, para que faça sentido, né? O texto precisa ter coerência para aquela sequência, certo? Então vamos aí para a nossa aula de hoje. E eu convido vocês para ler comigo essa tirinha. Vamos lá? É uma tirinha do Calvin. Calvin Haroldo. Calvin é esse lindo menininho que tem aí uma pelúcia que de vez em quando se transforma de verdade só para ele, só na imaginação dele. E vamos aí. Vamos, Calvin. Eu inscrevi você nas aulas de natação. Eu não preciso de aula de natação. Agora é tarde, vamos indo. E o Haroldo? Você inscreveu ele também? Não, não é bom deixar os tigres molhados. E ele bravo, né, diz, por que isso? E o Haroldo responde, nós levamos o dia inteiro para secar. E até lá, nós ficamos cheirando engraçado. Perceberam aí que para ter um texto nós temos aí um conjunto de várias palavras? Aqui a mamãe diz, vamos, Calvin. Vamos é de uma classe de palavras. Calvin é de outra classe de palavras. É sobre isso que nós vamos ver hoje. As classes de palavras são categorias gramaticais que visam organizar o vocabulário de acordo com as funções e estrutura das palavras, ou seja, as classes gramaticais vão separar aí as palavras pelas suas classes, pelas suas funções dentro de um texto. E dentro dessas classes de palavras, nós podemos ter palavras que são variáveis ou invariáveis. Vamos ver a definição? As variáveis são aquelas que mudam de acordo com o gênero. Quando falamos gênero, estamos falando de masculino ou feminino. O número, singular ou plural. O grau, que é o aumentativo ou diminutivo. Ou o tempo, que é passado, presente ou futuro. Então, de acordo aqui com esses requisitos, é que elas vão poder ser variáveis ou não. Mas há palavras aí dentro da nossa língua portuguesa que são invariáveis. As invariáveis permanecem sempre iguais, independente do gênero, do número, do grau ou do tempo. Vamos ler novamente esse primeiro quadrinho?
Vamos, Calvin. Eu inscrevi você nas aulas de natação. Vamos perceber aqui, Calvin é o nome do personagem e natação é o nome dado a um esporte. E o que são nomes? Vamos ver juntos? Substantivos. Você já deve ter ouvido falar disso. Vamos ver. Os substantivos são palavras utilizadas para nomear seres, sentimentos, cores, etc. Ou seja, tudo que tem um nome, nós chamamos o nome de substantivo. Você se lembra qual é o meu nome? Diana. Diana é um substantivo. Você sabe qual é o nome da nossa cidade? Araxá. Araxá também é um substantivo. E o nome disso aqui? Você sabe? É uma caneta que utilizamos para interagir aqui, que é como se fosse o nosso giz. Então, isso também é um nome. A caneta é um nome. Vamos lá. Vamos, Calvin. Olha de novo a fala da mãe. Vamos, Calvin. Calvin, nós temos aqui um substantivo. E qual é a classificação desse substantivo? Você sabe? É o substantivo próprio. O substantivo próprio faz referência a um ser específico ou também um lugar específico. Por exemplo, o meu nome é Diana. O meu nome é um nome próprio que é utilizado para especificar a minha pessoa. O nome da nossa cidade, cidade de Araxá. Araxá também é um nome próprio, certo? Vamos a alguns exemplos aqui de nomes próprios. Calvin, que é o nome da nossa personagem. Haroldo, o bichinho dele. Diana, o meu nome. Araxá, o nome da nossa cidade. Goiás, que é o nome de um estado. TV Integração, que é o nome, de uma corporação, ou seja, é um nome específico para dar o nome a um lugar específico, que é utilizado para instituições, estados, países, pessoas, ou seja, todos os nomes que dão nomes a esses seres são nomes próprios. E os nomes próprios são grafados com letra maiúscula. Sempre utilizaremos a primeira letra do nome e do sobrenome também, com letra maiúscula. Agora vamos observar aqui novamente. E o Haroldo? Viu aqui nós temos outro substantivo próprio. Você inscreveu ele também? Aí a mãe diz, não é bom deixar os tigres molhados. Nós temos aqui a palavra tigre. Tigre é o nome de uma espécie de animal, não é mesmo? Mas não é um nome próprio. Vamos ver? Olha aqui um exemplo. Nosso cachorro fugiu. Eu tenho aqui outro substantivo. Cachorro. Também não é um nome próprio. Vamos ver. Nós estamos falando aqui de substantivos comuns, que é o nome genérico que se dá a uma mesma categoria de seres ou de coisas. Vamos ver exemplos? Olha só, gato, criança, banana, cadeira, mulher e praia. Viram só? Eu deixei grafado todos eles em letras minúsculas. Só para lembrar que os substantivos comuns não é necessário utilizar a letra maiúscula. Aliás, não utilizamos a letra maiúscula, a primeira letra maiúscula, enquanto estamos escrevendo em uma frase. Agora, se for a primeira letra, a primeira palavra da frase, aí sim, começamos sempre com a letra maiúscula. E entre as classificações dos substantivos, nós temos também substantivos primitivos e também
os derivados. Vamos ver a diferença entre eles? Vejam bem, termos que não se originaram de outros existentes na mesma língua, ou seja, são primitivos e eles não vieram de outros termos, de outras palavras. Vejam bem, maçã, porta, livro. E agora, e os derivados? Eles vão derivar de outras palavras, palavras que provêm de outras. Vamos aos exemplos? Macieira, que é o nome da árvore de maçã, ou seja, macieira é derivado da palavra maçã. Portaria, que é uma derivação da palavra porta. Outra derivação da palavra porta, porteiro. Livraria, que é derivado do livro. E outra derivação para livro, nós temos livreiro, certo? Então, nós temos aí, dentro da classificação dos substantivos, o primitivo, que é aquele que não vai originar de outra palavra, e o derivado, que ele é originado de outra palavra, ele vem de uma derivação de um substantivo primitivo. E agora nós temos assim também simples e compostos. Vamos ver essas classificações? Os substantivos simples são constituídos por apenas um radical, que é a parte da palavra que carrega aí o sentido principal dessa palavra. Vamos aos exemplos, garrafa, tênis, feijão. Percebam que cada uma dessas palavras, elas têm apenas um radical. E os substantivos compostos? Vamos ver juntos? Compostos têm mais de um radical em sua estrutura. Vamos ver alguns? Beija-flor. Vejam, eu tenho um radical e outro radical. Ou seja, uma palavra que tem dois radicais. Ou seja, chamamos de substantivo composto. Passatempo, que nós temos o verbo passar e o substantivo tempo. Passatempo. Outra palavra comum também que a gente traz muito como exemplo de substantivos compostos, girassol, o verbo girar e o substantivo sol. Vejam que tem duas palavras juntas, então nós também chamamos de substantivo composto. Nós temos também substantivos concretos e abstratos. Vamos ver as definições? Os substantivos concretos nomeiam seres de existência própria, isso é, figuras independentes que fazem parte de um universo real ou imaginário. Vocês vão perceber que alguns dos substantivos, algumas palavras vão fazer parte de mais de uma classificação dos substantivos. Alguns exemplos, caneta, vampiro, que falamos como entidade, São Paulo, que é a cidade, Ministério da Saúde, que é uma instituição, ou seja, são substantivos concretos. E os substantivos abstratos, professora? Vamos ver juntos? O abstrato são aqueles que designam qualidades, ações, sentimentos, estados e sensações. Vamos ver alguns exemplos? Soberba, felicidade, solidão, juventude. Perceberam? Então, os substantivos abstratos vão trazer aí sentimentos, qualidades e ações, certo? E os substantivos coletivos, quais são esses, professora? São os substantivos comuns que, apesar de estarem no singular, indicam um grupo de seres da mesma espécie. Vamos ver? Ninhada. Ninhada é o substantivo que utilizamos para dar nome a vários filhotes. Matilha, que é o substantivo que utilizamos
para vários cães de caça juntos. E século. Século é o substantivo utilizado para falar sobre 100 anos. Vejam bem aqui algumas características dos substantivos coletivos. Vamos ver juntos? Os substantivos coletivos são substantivos comuns e eles indicam um conjunto de seres da mesma espécie. Podem ser específicos, indeterminados ou numéricos. E os coletivos podem se referir a um conjunto de pessoas, animais, plantas ou objetos. Bom, terminando aqui a classificação dos substantivos, veremos agora os... O que eu tô voltando, professora doida? Nós vamos ver outra classificação de substantivos. Vamos para mais uma leitura. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Aí o Snoopy diz, um cachorro não, o cachorro. Viram só? Ele, de um cachorro qualquer, ele se auto-intitulou como o cachorro. Vamos ver os artigos, o que trouxe aí essa ideia de um qualquer ou o cachorro, foi utilizado aí os artigos. O artigo é a palavra que costuma anteceder o substantivo. Varia em gênero, como eu disse antes, gênero, masculino, feminino, número, plural ou singular, de acordo com o substantivo a que se refere. Vamos ver como funciona? O artigo definido, ele é usado para indicar um ser ou coisa já conhecida ou específica, como o cachorro. Viram só? O homem veio aqui. Outro exemplo, as garças estão imóveis. Vejam bem, os artigos definidos, o qual especificamos agorinha, nós temos ele flexionado em masculino ou feminino, masculino o e o feminino a. Esses são do singular. E do plural nós temos masculino os e feminino as, que são do plural. E o artigo indefinido, usado para indicar um ser ou coisa não específico e não mencionado anteriormente, como um cachorro. Ele não acha que ele é um cachorro qualquer, ele é o cachorro, certo? Vejam uns exemplos, Um homem veio aqui, ou seja, é um homem que não é específico, um homem qualquer, ou que não foi mencionado anteriormente. E umas garças estão imóveis. Algumas garças qualqueres, né? Então, nós temos aqui o artigo indefinido. No singular, nós temos um do masculino e uma do feminino. E no plural, nós temos uns masculino e umas feminina. E essa foi a nossa aula de hoje. Nós vimos aí, revisamos algumas classes de palavras, substantivos e artigos. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!